Você tem lutado por coisas que realmente valem a pena? Porque a única coisa que realmente vale a pena é a salvação, a vida eterna com Deus. Bom, nós vamos dar continuidade a Isaías capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós estamos vendo Isaías no esforço, através do Espírito de Deus, usando ele para tentar chamar a atenção do povo para o que há de vir, né? Então, tentando dar uma oportunidade para o povo mudar aquela situação, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Então vamos, antes de tudo, pedir a direção. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender a Tua vontade através da Tua palavra e não nos deixe cair nessa mesmo laço do engano que Israel caiu ao se desviar da Tua presença. Meu Deus, guarda-nos, guarda o nosso ser para que a gente não seja enganado pelo próprio coração. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 16, então ele diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilindar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua. Quer dizer, aquelas pessoas estavam tão felizes, né, arrumadas, tão contentes, mas isso tudo iria acabar. É assim também, né? O tempo bom, a pessoa às vezes ela tá numa boa vibe, né, como diz o ditado, ela está passando por bons momentos, ela está feliz, ela nunca espera que possa vir o mal. E aí ele diz assim no 19, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festas, os mantos e os chalés e as bolsas, os espelhos e os linho finíssimo e os turbantes e os véus, e será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo calvície, e em lugar de vestes luxuosas pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão a ela, desolada se assentará no chão. O comentário do 24, as filhas de Sião, se refere às mulheres do povo de Judá. Elas haviam sido contaminadas pelo orgulho e pela arrogância e mostravam isso por meio dos seus opulentos adornos e do seu andar de pescoço erguido, um gesto que significava superioridade. Mas a excessiva preocupação com a aparência exterior e o desprezo aos preceitos sagrados seriam desfeitos no julgamento que estava próximo. O profeta mostra em detalhes como seria essa humilhação. Odores de morte, putrefação de corpos tomariam o lugar dos ungüentos perfumados usados pelas mulheres. Os cintos luxuosos que prendiam seus vestidos se transformariam em cordas. Além de simbolizarem a pobreza, essas cordas representariam a ida ao cativeiro babilônico, para onde milhares de pessoas seriam conduzidas em fila e aprisionadas a cordas. Os cabelos, motivo de honra, seriam arrancados. Os belos vestidos seriam substituídos por vestes de pano de saco, e a pele bem cuidada seria marcada pelo sol e pela escravidão. Quando a corrupção chega às mulheres, a sociedade se desintegra, pois são elas as responsáveis por plantar e zelar pelos valores da família. Por essa razão, a sentença foi tão dura. Na verdade, a impressão que eu tenho é que essas mulheres perderam completamente a noção do que elas deveriam fazer. Então, diante da notícia do profeta, o que elas deveriam ver? Que o que elas estavam buscando era fútil, era inútil, era desnecessário
pelo mal que iria vir afligir toda a nação. Então elas tinham que agora buscar em Deus, se humilharem perante Deus para poder alcançar misericórdia. Mas sabe, quando parece, fala assim, olha, ela olha para o céu e fala assim, mas não tem nuvens, tá um sol, tá um dia maravilhoso, não vai chover. E de repente, vem as nuvens, vem a chuva, vem a destruição. Assim é o povo que vive nos dias de hoje. Sabe, lembra de Noé? Como que o povo vivia naquele tempo? Casavam, davam-se casamento, bebiam, comiam. E Noé avisando, olha, vai chover, vai vir um dilúvio. Eu estou preparando uma arca. Mas todos gozavam dele, achavam, esse velho aí ele perdeu o juízo. Até o dia em que veio o dilúvio e só entrou na arca Noé e sua família. E toda aquela gente morreu, pereceu nas águas. É exatamente o que está acontecendo hoje. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, que estamos anunciando a volta de Jesus, os sinais estão bem claros, né? Os sinais estão bem visíveis, né? Palpáveis, mas as pessoas ignoram, se preocupam mais com o seu bem-estar do que com cumprir a palavra de Deus. Isaías capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Comentário diz 7 mulheres e um homem. Essas palavras de Isaías ilustram que um grande número de homens morreria na invasão estrangeira. Diante dessa drástica redução de número de homens, as mulheres sairiam da posição de pretendentes e cortejadas para assumir a condição de importunadoras e oferecidas. Essa profecia também diz respeito aos dias atuais e ao porvir. Embora muitas mulheres sejam independentes, bem-sucedidas profissionalmente, sustentem-se sozinhas e até mesmo sejam chefes de lar, falta-lhes ainda a felicidade na vida amorosa. Até porque tem sido difícil encontrar um homem que assuma as próprias responsabilidades. Quando um é achado, há mulheres que praticamente imploram para terem o direito de serem chamadas pelo seu nome, ou seja, para que tenham um compromisso assumido por ele. Essa profecia, no entanto, não se aplica às mulheres que são fiéis ao Senhor e o buscam. Então, quer dizer, naquele tempo a mulher, por exemplo, se os homens saíam à guerra e ele morresse, ela iria ficar desamparada. Então ela precisava de alguém para que o amparasse. Então se um homem sobreviveu, aquele homem ela tinha que se aliar a ele de alguma forma, né, para ela não morrer ou não se tornar uma prostituta. Então, o desespero, né? Ele está falando, já que elas estavam tão bem vestidas, cabelos feitos, brincos, ornamentos, quer dizer, lindas, cheirosas. Aqui elas estão desesperadas atrás de alguém que as possa amparar. O mesmo acontece hoje, né? A mulher empoderada, ela conquista seu carro, sua posição, seu trabalho, seu dinheiro, mas não conquista a felicidade no amor. Ela continua infeliz, morando numa bela casa, andando num bom carro, num belo carro, mas uma vida vazia. Porque Deus não criou o homem e a mulher para viver independentes, mas sim para um viver em função do outro. Infelizmente, o ser humano ele corrompeu a visão de Deus com respeito ao casamento. Hoje não se casa, por exemplo, pelo que a pessoa é, ou pelo que a pessoa tem, ou pelo corpo. O corpo se tornou produto, né? Então a pessoa gostou do corpo, então ela quer se relacionar com aquele corpo. Depois que enjoou, agora eu não quero mais esse corpo, agora eu quero o corpo da outra. E assim vai, né? Pessoas que trocam de casamento, trocam de parceiros, trocam de companheiros, como se troca de roupa. Não assumem um compromisso, não há. E o mesmo se reflete depois na igreja com relação à pessoa a Deus, né? Não há mais um compromisso com Deus. Olha só o 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo.
todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O comentário diz: o renovo do Senhor é um título dado ao Messias. Jeremias 23:5 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Seguindo o comentário do bispo. Depois que Israel fosse lavado dos seus pecados e regressasse do cativeiro, haveria a maior manifestação divina entre os homens. Ou seja, a terra prometida daria o seu extraordinário fruto. O Senhor Jesus, o glorioso e belo ramo que brotará da raiz de Davi. Zacarias 6,12, ele diz assim: e fala-lhe, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E é por essas profecias que os judeus levaram muito ao pé da letra isso. Então eles imaginavam que o Messias, ele viria para assumir o trono mesmo em Israel, reinar, expulsar a Roma daquele lugar e fazer dali a nação que Deus prometeu. Porque eles só conseguiam ver o reino neste mundo. Eles não conseguiam ver que o reinado de Deus pertence à eternidade. Esse mundo é apenas passageiro. Seguindo aqui, essa profecia se cumpriu na primeira vinda do Senhor e em breve seu reino de paz e justiça se estabelecerá com seu trono. Mas só poderá fazer parte desse reino quem permanecer comprometido com ele, superando todas as adversidades pela fé até o fim da vida. Vale a pena ser fiel? Sem dúvida alguma. A gente já sabe que nesse mundo tudo vai passar e passa rápido. Vamos nos manter firmes na promessa divina. Isaías 5, ele diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelente vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O comentário diz: esse cântico é uma metáfora do relacionamento do Todo-Poderoso, o amado, com a sua vinha, o povo de Israel. O teor dessa parábola se refere ao desapontamento de Deus perante uma planta improdutiva e cheia de iniquidades. Isto é, ele plantou a descendência de Abraão em sua terra fértil e a favoreceu com numerosas dádivas, e assim esperava que a nação desse frutos doces. Mas embora a vinha tivesse uma bela aparência, seus frutos eram azedos e inúteis. Portanto, em vez de justiça, o Eterno encontrava desobediência em vez de fidelidade. Havia traições e maldades. Podemos sentir
em uma intensidade muito menor a dor que o Altíssimo sente quando fazemos o bem a uma pessoa e ela nos retribui com ingratidão. Deus enfrenta essa tristeza todos os dias com aqueles que, após receberem a sua ajuda, abandonam a fé e se rebelam contra a sua vontade. Nós, pastores, vivemos exatamente isso. Nós plantamos, nós fazemos de tudo e aquela pessoa, às vezes, com muita ingratidão, vira as costas e vai embora. E quantas que fazem de nós, às vezes, como se fosse um bruxo. Na hora do aperto, na hora da dor de barriga, nos procuram, querem oração, querem a nossa ajuda e nós ajudamos. E quando elas estão bem, viram as costas, vão embora, nunca mais voltam. Aliás, nunca mais não. Voltam depois que tem dor de barriga de novo. E, novamente nós vamos ajudar quantas vezes isso for preciso. Mas é uma dor que nós sentimos. Muitos falam assim, a vida de pastor é muito boa, mas ouvir os problemas das pessoas, orientar e ver que elas não obedecem e elas continuam sofrendo, é um sofrimento muito maior. Bom, mas eu não estou aqui para desabafar, mas para que você entenda o que Deus está aqui passando, né? Ele fez de tudo por Israel, mas o retorno de Israel foi ser inútil. Por isso que Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, produzireis muitos frutos. Então aqui mais uma vez, a videira não produziu frutos porque ela não estava plantada no Senhor. No 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Os meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. O comentário diz, ai dos materialistas. Desde que o Senhor prometeu dar Canaã, seu povo, ele concedeu aos filhos de Israel as leis mosaicas que determinavam como a terra deveria ser dividida de forma justa entre eles. Esses preceitos visavam coibir a avareza e a injustiça, de modo que a sociedade israelita não fosse tão desigual. Mas a cobiça de alguns foi tão grande que eles juntavam para si casas e campos, tornavam-se arbitrariamente proprietário de grandes riquezas. Além de repreender a aquisição de bens de forma injusta, o Altíssimo não tolera o apego a eles. No entanto, os ricos estavam mais apegados às provisões que o provedor. Infelizmente, há pessoas que agem como se a sua segurança estivesse nos seus recursos, porém elas esquecem que tudo o que possuem é perecível e que a única riqueza capaz de atravessar a eternidade é a salvação da alma. Mas para tomar posse dela e das demais promessas do alto é preciso andar retamente, viver desapegado de tudo e ter um coração inteiramente submisso a Deus. É forte isso aqui que nós estamos lendo, porque o Senhor Jesus falou, né, sobre aquele rico que acumulou grandes riquezas, celeiros cheios, e ele falou, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Porque você conquista dinheiro, terras, propriedades, né, bens, mas quando você morre, eles vão servir para quê? Para você mais nada, vai ficar para quem ficou vivo. Né? E às vezes quem ficou vivo nem vai dar o devido valor àquilo que você valorizou com tanta estima. Mas o ser humano ele é assim, ele se apega ao material, ao que é visível e esquece o que é mais essencial da vida dele. No 10. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Quando a pessoa esquece de onde vem o recurso para ela, né? Por isso que os dízimos nos faz lembrar que nós temos um pacto com Deus. Tudo vem dele. 12. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. O comentário diz assim, seguem a bebedice. Normalmente uma pessoa desperta pela manhã com o objetivo de trabalhar, estudar, negociar ou fazer algo útil.
Mas aqueles homens, repreendidos por Deus, se levantavam para beber. A ingratidão em desprezar os mandamentos sagrados atrairia duras consequências a eles, como cativeiro. Isso mostra que os vícios têm um alto poder de destruição, pois além de causarem sofrimento na vida do dependente e dos familiares, afetam diretamente o controle da pessoa sobre si mesma. Quem vive nessa situação ou possui entes queridos viciados, geralmente se sente impotente diante da escravidão causada pela dependência. Com isso, entendemos que o vício, seja qual for, tem origem na fraqueza espiritual e emocional do ser humano. Aproveitando-se disso, os espíritos malignos influenciam a mente da pessoa de tal forma que ela se torna uma prisioneira do mal. A maneira mais eficaz de vencer o vício é usando a fé no Senhor Jesus. Com a força dele, qualquer tentação e transgressão pode ser vencida. Eu já vi muitas pessoas sendo libertas do espírito do vício. A questão aqui não é a substância, mas é o espírito que domina aquela pessoa e escraviza ela no vício. 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, aquele povo vivia regaladamente, não se lembravam de Deus. Mas quando é que eles vão se lembrar? Quando eles baterem lá no fundo do poço. Aí eles vão estar mergulhados na lama e só tem um jeito, olhar para cima, para Deus. Infelizmente, Deus usa os problemas para que nós possamos nos voltar para Ele. 16. Porém, o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão, como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro, e dizem: aviem-se e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e o doce amargo. O comentário diz: ai dos que ao mal chamam bem. Desde a criação do mundo, há uma distinção entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. O próprio Deus criou o ser humano dotado de capacidade para discernir isso. No entanto, a sociedade daquela época estava pervertida a ponto de considerar o pecado uma virtude, e a virtude pecados. O Altíssimo, porém, assegurou que terão julgamento rigoroso aqueles que distorcem conceitos e agem como Satanás agiu no Éden, quando sugeriu ser certo o que era errado e vice-versa. Também vivemos dias de valores morais e espirituais invertidos. As pessoas têm prazer no mal, defendem a tese de que o mundo é dos espertos e ao bem chamam de tolice. Ademais, desprezam a retidão e exaltam o pecado. Elas acreditam que não terão sucesso sendo corretas, mas abusam das transgressões, que lhes proporcionam prazer e falsa sensação de liberdade. Assim como os ímpios do passado não escaparam das consequências dos seus erros, os do presente também não escaparão. Porque ninguém quer pagar o preço. Essa é a verdade. A pessoa quer viver livremente da maneira dela, sem ter que pagar o preço, né? Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que eles pagaram, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha. Daniel foi parar na caverna com os leões, né? Famintos. Deus permitiu. Eles foram levados para lá porque eles preferiram obedecer a Deus e não ao rei. Mas Deus permitiu e Deus livrou. Deus livrou aqueles 3 homens da fornalha
e livrou Daniel da cova dos leões. Ficou um testemunho e todos souberam que Deus era o Senhor. Hoje nós vemos poucas pessoas preocupadas em dar um bom testemunho. Diante de uma situação em que elas podem mentir e tirar vantagens, e elas podem falar a verdade e pagarem um alto preço, elas preferem falar a mentira e continuar vivendo numa mentira. Cuidado, o tempo vai chegar, a conta vai vir. O mundo é dos espertos até a vinda do Senhor Jesus. Porque aí vamos ver quem realmente foi esperto. O que falou a verdade, o que pagou com a verdade, o que sacrificou ou o que viveu talvez sem nenhum sacrifício, uma vida abundante, uma vida repleta de bênçãos, de alegrias, mas que não valorizou a vida eterna. E vamos seguir agora para o 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. O comentário diz sábios aos próprios olhos, dentre os pecados listados por Deus como causa da sentença sobre Judá, estava a arrogância. A maioria das pessoas se sentia sábia o bastante a ponto de recusar a repreensão vinda do profeta. De modo semelhante ocorre nos nossos dias. Isto é, muitas pessoas não aceitam os conselhos divinos porque se consideram autossuficientes. Diante disso, é fácil identificar um orgulhoso, pois além de desprezar as pessoas, não ouve mais as palavras de exortação. Por isso elas não produzem nenhum efeito em seu ser. O que torna alguém realmente instruído é a sua humildade para reconhecer erros e, sobretudo, a sua disposição de mudar de rumo. Seguindo para o 22, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se envelhecerá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremem e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará estandarte para as nações de longe, ele assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente, ligeiramente. Não haverá entre eles descansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos restezados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como de pederneiras e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como de leão, rugirão como filho de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e o levarão e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá. Guarde isso para você. Gostou? Põe o seu gosto. Põe nos comentários o que Deus falou com você. Espalhe esse vídeo. Fique bem.